Deus continue abençoando. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho sobre a interpretação da Escritura do dia. É muito bom termos a interpretação da Escritura, não é mesmo? Agora, o que significa interpretar a Escritura? Irmão Bran, em várias de suas mensagens, e na mensagem Deus é o seu próprio intérprete, diz, parágrafo 14, parágrafo 15, quando Deus fala, e isso é manifestado, essa é a interpretação da palavra dele. Deus fala, aquilo que Deus falou manifesta, e aquela manifestação é a interpretação. De modo que Deus não precisa de ninguém para interpretar. Ele mesmo é quem faz a sua interpretação quando ele manifesta aquela Escritura. Amém? Este é um ponto que eu gostaria de salientar, porque este é um ponto principal. 122, o desvelar de Deus. Irmão Bran diz, ele faz a sua própria interpretação. Deus falou, e Deus mesmo interpreta. Deus falou, Deus interpreta, manifestando-a. Irmão Bran gostava de dizer, Deus disse, haja luz, e houve luz. Aquilo que Deus falou, manifestou. Não é necessário interpretar. Quando você vê a luz, você vê a interpretação da palavra de Deus. Mas nós gostaríamos de falar sobre a interpretação da Escritura do dia. A interpretação da Escritura do dia em que nós estamos vivendo. Porque o benefício para nós é Deus interpretar uma Escritura que cabe para os nossos dias. Não adianta eu ler a Bíblia e ter conhecimento de uma Escritura que foi interpretada lá nos dias de Moisés, uma Escritura que foi manifestada e interpretada nos dias de Noé, nos dias em que os profetas do Velho Testamento andaram, nos dias em que até mesmo Jesus esteve sobre a terra. O que causaria de benefício para nós uma Escritura que cumpriu há 500 anos atrás, porque houve uma Escritura interpretada nos dias de Lutero, não é verdade? Deus falou e Deus interpretou quando aquilo cumpriu. Então, 122, o desvelar de Deus, ele faz a sua própria interpretação. Ele a manifesta. Isso dá
a interpretação. Quando Deus manifesta, ali está a interpretação. Sem falar nada, apenas uma manifestação é a interpretação. Como as escrituras do Velho Testamento, quantas escrituras Jesus interpretou? Tem uma lista grande delas. As escrituras de Isaías 9:6, um menino nos nasceu. Quem interpretou? Jesus. Isaías 7:14, uma virgem conceberá. Quem interpretou? Jesus. Miqueias disse que o guia, o Senhor de Israel, nasceria de Belém. Quem interpretou? Jesus. Isaías 9:7, há uma escritura que o Messias seria descendente de Davi. Quem interpretou? Jesus. Quando é que ele interpretou? Quando ele a manifestou. As escrituras que falavam sobre como o Messias deveria padecer, em Zacarias 11:12, diz que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Quem interpretou esta escritura? Jesus. Salmos 41, verso 9, que ele seria traído por seu amigo íntimo. Quem interpretou? Jesus. Zacarias 13:7, foi ferido e abandonado por seus discípulos. Salmos 35:11, falsas testemunhas o acusaram. Salmo 22, verso 1, o clamor na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Quem interpretou estas escrituras do livro de Salmos? Jesus. Quando ele a manifestou na cruz, ali estava a interpretação daquelas escrituras do Velho Testamento. Salmos 22, versos 7 e 8, ele foi zombado e escarnecido por seus amigos, por seus inimigos. Salmo 22, 17, nenhum osso seu foi quebrado. Salmo 22, 18, repartiram entre si a sua veste. Olha ali ele na cruz dependurado, manifestando, interpretando a escritura. Ele foi açoitado e cuspido, conforme Isaías 50, verso 6. Ele também interpretou esta escritura. Quantas escrituras, meus irmãos? Quando chega em Isaías 53, verso 7, foi mudo, conduzido à morte. Morreu com malfeitores. 53, verso 12 de Isaías. 53, verso 9, foi sepultado com o rico. Quando você vê aquilo cumprindo na vida de nosso Senhor Jesus, ali está a interpretação da escritura. Não necessita de intérprete, ali está a interpretação quando aquilo foi manifestado. Mas no Salmo 16, verso 10, disse que ele ressuscitaria, porque não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Ele interpretou aquela escritura, ele ressuscitou, ele não viu corrupção no seu corpo. Amém? Compreendemos? Interpretar é manifestar. Interpretar é manifestar. Quem interpretou a escritura de Isaías, capítulo 40, verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quem interpretou esta escritura? João Batista, quando ele a manifestou. Quem interpretou Isaías 49, 6, eu te dei para a luz dos gentios. Quem interpretou esta escritura? Paulo, luz para os gentios. Não precisa de intérprete. Paulo, sendo a luz dos gentios, ele a interpreta, ele a manifesta. Isto é muito bom, meus irmãos. Quem interpretou na quinta era da igreja, o justo viverá pela fé. Quem interpretou esta escritura de Romanos, capítulo 1, verso 17, Gálatas 3, 11 e Hebreus 10, 38. Quem
o justo viverá pela fé. Martinho Lutero interpretou esta escritura quando a manifestou. Depois veio João Wesley e seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Não necessita de intérprete. João Wesley a interpretou quando pregou a segunda etapa da graça, a santificação, e não somente justificação, como pregou Lutero. Então vieram os pentecostais acima de Wesley, com uma mensagem tremenda, com uma mensagem poderosa, com o batismo do Espírito Santo, para interpretar Joel 2:28, nos últimos dias, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Não necessita de intérprete. Eles a interpretaram na América do Norte. Não é a interpretação do nosso dia, não é a manifestação do nosso dia, mas naqueles dias lá, bem pertinho dos pentecostais, meus irmãos, precisava interpretar uma escritura. Zacarias 14, 6 e 7. Haverá um dia conhecido do Senhor, que não será dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Precisava ser interpretado, mas pela fé nós cremos que foi interpretado na vida do profeta William Branham. No entardecer, um dia turvo, um dia nebuloso, um dia que não poderia se enxergar muito bem, mas no entardecer ele enviaria a luz, e nasceu na América do Norte esta poderosa mensagem. Nos dias da voz do sétimo anjo, esta escritura foi interpretada para nós. E ninguém entra na escritura do outro, nem mesmo Jesus ousou entrar na escritura de Apocalipse 10, quando lhe fizeram a pergunta do seu retorno. Ele disse a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, os anjos não sabem, nem mesmo o Filho sabe, mas unicamente meu Pai que está no céu. Ela será interpretada como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Esta escritura será interpretada nos dias da voz do sétimo anjo, e nós cremos que ela foi interpretada para nós, quando ela se tornou manifestada, quando ela se tornou manifesta. E que coisa boa é ver estas escrituras sendo interpretadas para nós. Lucas 17, 26 a 30, nos dias em que o Filho do Homem haveria de se manifestar. Amém? Quem interpretou? William Branham, um profeta, Deus em carne humana. Deus prometeu que voltaria como Filho do Homem. Ele prometeu, e o Filho do Homem é Deus numa carne humana outra vez. Ele fez aquilo com os judeus, mas ele prometeu que faria para os gentios, entre os gentios. E ele veio, e ele desceu, e ele operou o sinal messiânico, como foi nos dias de Ló, quando 3 anjos desceram a Abraão. 2 deles desceram a Sodoma, Billy Graham e Oral Roberts, e o qual era o próprio Deus em carne humana, que Abraão, o pai da fé, o pai da revelação, aquele que sabia que existia apenas um Deus, ajoelhou-se diante daquele um homem e disse: meu Senhor, meu Deus, não passe-te daqui, venha cá, vou lavar teus pés, venha cá, vem um pouco de água para lavar os teus pés, venha comer pão, venha comer carne, venha estar junto a mim. E aquele homem, mesmo de costas para a tenda, sabia dos pensamentos de Sara, lá dentro da tenda, discerniu os pensamentos de Sara. E Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, o Filho do Homem haveria de se manifestar. E no ministério do profeta William Branham, nós vemos isto manifesto. Nós vemos 2 anjos indo para as denominações, Oral Roberts e Billy Graham. Nós vemos estes 2 homens pregando entre eles. E por mais que as suas mensagens sejam tremendas, aquilo causa cegueira. Eles não conseguem achar a porta. Meus irmãos, mas não é esse o tema. O tema
é a interpretação da Escritura do dia, do nosso dia. Eu não quero pular e gritar com a Escritura que cumpriu lá na primeira era da igreja, não. Eu não quero pular e gritar, achar que Deus está usando Martinho Lutero, não. Deus usou Martinho Lutero há 500 anos atrás, mas a Escritura vai caminhando, e a palavra de Deus vai andando, e luz, e mais luz, e mais luz vai sendo acrescentada a ela. Eu não somente quero pular por causa do Pentecostes na América do Norte, onde os dons caíram sobre a igreja, onde falaram em línguas, e expulsaram demônios, e curaram enfermos, aquilo foi tremendo, não! O nosso dia é outro dia. Eu não quero pular por causa da primeira e segunda etapa do irmão Branham. Não! É outro dia. É outra Escritura. É outra interpretação. Oxalá a igreja pudesse ver. Oxalá o mundo pudesse ver. Oxalá os homens pudessem ver. É outro dia. Ah, meus irmãos, William Branham, quantas escrituras foram interpretadas na vida daquele homem. João 14:12, quem crê em mim, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e maior do que estas fará. Escritura cumprida, Escritura interpretada, Escritura manifestada. Atos capítulo 1, verso 11, da mesma forma como viram Jesus ir para o céu, ele voltaria. Escritura interpretada, Escritura manifestada. Não há mais lugar para ninguém interpretar. Não há mais lugar para ninguém interpretar e manifestar. Mateus 25:6, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Escritura interpretada, o esposo veio. O esposo é a palavra revelada. A palavra foi revelada, conforme Apocalipse capítulo 10. Veja, meus irmãos, Apocalipse 10 precisava ser interpretado. Apocalipse 10 foi falado como toda a Escritura foi falada antes da fundação do mundo, e ela precisava ser interpretada. Ninguém nunca interpretou Apocalipse 10. A Bíblia diz, e a palavra de Deus diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar sua trombeta, Apocalipse 10, um anjo forte desceria do céu, vestido de uma nuvem. Por cima de sua cabeça estava o arco celeste, é Cristo descendo do céu, e trazia na mão um livrinho aberto. Quem pode interpretar? Quem pode interpretar para nós? É o dia, é a hora, é o momento. Passou do dia, passou da hora, passou do momento até, porque foi uma Escritura já interpretada na América do Norte. O anjo forte já desceu do céu. O anjo forte já trouxe o livrinho aberto. O anjo forte já pisou na terra e no mar. E aquela Escritura não necessita de intérprete. Deus faz sua própria interpretação. Quando Ele a manifesta, isso dá a interpretação. Quando Deus desceu e pôs um pé na terra e outro no mar, e tomou o William Branham e o elevou na nuvem, quando Ele pôs um pé na terra e outro no mar, o William Branham foi posto no chão e foi ao tabernáculo Branham, e do dia 17 ao dia 24 de março pregou a revelação dos 7 selos. Não necessita de intérprete. 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Ah, meus irmãos, o povo quer saber o que disseram os trovões. O povo quer entender o que disseram os trovões. Os trovões é uma manifestação. Os trovões é uma manifestação. Irmão Branham diz no primeiro selo, 283, que Jesus, seu nome na terra, era Redentor. Jesus, quando ele estava na terra, ele era o Redentor, isso é verdade. Mas quando ele conquistou a morte, o inferno, e os venceu e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. Quando ele subiu no céu, ele recebeu um novo nome. Apocalipse 3:12, Jesus mesmo disse que tem novo nome.
3,17 de Apocalipse, ao vencedor, ele faria conhecido o seu novo nome. Isso será revelado nos trovões. O povo quer saber o que é os trovões, o povo quer saber o que disseram os trovões. Não, meus irmãos, os trovões é uma manifestação. O novo nome seria revelado nos trovões. Se nós pudermos ter a interpretação dos trovões, teremos a interpretação do novo nome. Se nós pudermos conhecer a manifestação dos trovões, conheceremos a manifestação do novo nome. Assim como o povo judeu teve a interpretação do nome, porque um menino não nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, mas não disse qual era o nome do menino, até que a virgem concebeu, e lhe deram o nome de Jesus, porque salvará o povo de seus pecados. Jesus foi o nome, e eles pregaram o nome, e eles abalaram o mundo com o nome. Mas nos últimos dias, nos dias da voz do sétimo anjo, ele prometeu que ele revelaria os 7 trovões, que ele revelaria seu novo nome. E quando BRANHM estava na terra, quando o livrinho foi aberto, quando 7 trovões soaram suas vozes, nós podemos ver os 7 trovões. Podemos ou não podemos? É claro ou não é claro? Deus não precisa de intérprete, ele faz sua própria interpretação, ele a manifesta. Quando Bran estava pregando a revelação dos 7 selos, estava interpretando Apocalipse 10, 1 a 7. Interpretar, meus irmãos, como um ato, como um filme, como num teatro. Interpretar tal personagem. Um homem interpreta um personagem, outro homem interpreta outro personagem. Falando assim, em um teatro, em uma peça onde há vários personagens. Mas nesta Bíblia, há apenas um personagem. Irmão Brandt diz que é Deus em morph. É Deus mudando de forma. É Deus mudando de máscara. É Deus mudando de rosto. Deus vem e atua como Moisés. Depois ele sai de cena, vai atrás do cenário e muda de roupa. E ele é Noé. Ele sai de cena e volta outra vez. E ele é Elias. E ele atua como Elias. Ele sai de cena e volta. Ele é Eliseu. Ele sai de cena e volta. Ele é Samuel. Ele sai de cena e volta. Ele é Jeremias. Ele é todos os profetas. Todos os profetas é ele. Até que ele põe a máscara da cruz. A máscara daquele que deveria nascer para pisar a cabeça da serpente. E ele faz aquele ato, e ele volta ao Pai, e ele desce na igreja primitiva, e ele é o Espírito Santo, até por 7 eras da igreja, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Bran. É Deus o tempo todo mudando de máscara, é Deus o tempo todo mudando de face, de rosto, de forma. Meus irmãos, temos poucos minutinhos para encerrar. E observe, meus irmãos, o novo nome será revelado nos trovões. Agora, os trovões, irmão Brand diz na mensagem Perguntas e Respostas número 4, parágrafo 78, que nos 7 selos foram revelados. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Os trovões foram interpretados nos 7 selos. Os trovões foram manifestados nos 7 selos. É bom, não é, meus irmãos? No 7º selo, parágrafo 319. E observem, eu tomei algum tipo de barra e cortei aquilo. E do lado de dentro estava a rocha branca, ou a pedra branca, que não tinha nada escrito nela. E naquele momento eu comecei a ir para o oeste. E eu disse a todos eles, eu disse, não vá para o oeste, fiquem aqui e olhe isso até que eu retorne.
Quando o irmão Branham foi para o oeste e sucedeu aquela explosão, uma nuvem de anjos apareceu, ele foi tomado e ele regressou para o leste, ele regressou para o tabernáculo Branham, e fui para o oeste para a explosão, retornei para o leste com o Espírito Santo, interpretando esta palavra não escrita. Amém? Sétimo selo, 319. Irmão Branham foi para o oeste e voltou para o leste, isto é, para Jeffersonville, interpretando esta palavra não escrita. A palavra não escrita é os 7 trovões, a palavra não escrita é a pedra branca, a palavra não escrita é o 7º selo. A palavra não escrita é dia e hora. Ele foi para o oeste e voltou para o leste, voltou a Jeffersonville, interpretando, manifestando. Interpretar é manifestar. Ele foi e ele voltou manifestando os 7 trovões. Ele foi e voltou manifestando o novo nome. É assim diz o profeta, é assim diz a Bíblia, nos dias da voz do 7º anjo. William Branham veio e já manifestou, William Branham veio e já interpretou, encerrou 10, 1 a 7 de Apocalipse, selou a escritura, selou o que Deus prometeu. Deus cumpriu o que ele prometeu nos dias da voz do 7º anjo. Mas meus irmãos, no 7º selo, parágrafo 300, existem 3 grandes coisas que prosseguem com isto, e uma foi mostrada hoje, ou melhor, ontem, a outra mostrada hoje, e há uma coisa que não posso interpretar. Esse é o nosso ponto. 300 do 7º selo, há uma coisa que eu não posso interpretar. O que irmão Branham não pode interpretar? Se foi designado a ele revelar todos os segredos de Deus. Não, tem uma coisa que eu não posso interpretar. Tem uma coisa que eu não posso manifestar. Interpretar é manifestar. O que é, irmão Branham, que você não pode interpretar? De acordo com a Bíblia, o que ele não pode interpretar? Ele interpretou tantas escrituras. Ele interpretou Zacarias 14, 6 e 7. Ele interpretou Mateus 24, 36. Ele interpretou Atos capítulo 1, verso 11. Ele interpretou Apocalipse 8. Ele interpretou tantas escrituras, João 14, 12. Mas tem uma que eu não posso interpretar. Tem uma que eu não posso manifestar. E a minha Bíblia diz, em Apocalipse 10, verso 8 a 11, que o que o 7º anjo não deu conta de interpretar, João interpreta. Ah, meus irmãos, será que a insanidade tomou conta de nós? É real. William Branham interpretou 10, 1 a 7, e há uma coisa que eu não posso interpretar, há uma coisa que eu não posso manifestar. E se eu não posso manifestar, eu vou tomar esta velha Bíblia e vou passar a espada a outro que seja honesto com ela, para interpretar, para manifestar. A Bíblia diz, e a voz que eu do céu ouvi, tornou a falar comigo. Com quem? Com João. E João, que estava ali quietinho, só escrevendo o que ele via, só anotando o que lhe era mandado anotar, de repente foi convidado para interpretar. Sobe aqui, João, vem interpretar, sobe no palco. Você viu o 7º anjo? Você viu os 7 trovões? Você viu o novo nome? Você viu a vinda do Senhor? Você viu todos os mistérios sendo revelados? Sobe aqui, vem atuar na peça, vem interpretar, vem manifestar. E há uma coisa que eu não posso interpretar, eu não consigo interpretar, não é uma escritura que cabe a mim interpretar, porque está numa língua desconhecida. Meus irmãos, Apocalipse 10, verso 8 a 11, está escrito em português. Chame João. João interpreta. Chame João. Você entende, João? Sim, eu entendo. Eu tenho que comer o livro, eu tenho que comer a palavra.
E você entende o que diz mais? Profetiza outra vez. E você entendeu sim, não é primeira e segunda etapa, é profetizar outra vez. Sim, eu vi quando o sétimo anjo revelou os trovões, revelou um novo nome, é para mim falar isto novamente, o que ele já fez. Entende? Deixa para mim. João interpreta. Interpretar é manifestar. João não é o sétimo anjo. O sétimo anjo não é João. São personagens diferentes, são papéis diferentes, são idiomas diferentes, são escrituras diferentes, são profecias diferentes, dadas pelo mesmo Deus, é ideia do mesmo Deus, mas é em tempos diferentes. São escrituras que cumpriu, mas João é a escritura do nosso dia. Ele foi chamado a interpretar esta escritura. João, o intérprete de Apocalipse 10, 8 a 11. João é aquele que manifesta Apocalipse 10, verso 8 a 11. Irmão Bran manifestou 10, 1 a 7. Mas João, a noiva, interpreta 10, verso 8 a 11 de Apocalipse. Meus irmãos, espero que tenha sido feito claro. Amém? Que Deus vos abençoe.